Boa tarde. Primeiramente eu vou me apresentar. Eu me chamo Nixon Senengwambo. Eu sou da República Democrática do Congo. Eu sou aluno de Letras Francesas na UNB. Segundo o motivo desse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre a minha pesquisa que eu fiz. A minha pesquisa se baseia numa peça de teatro que se chama La Pocassé. É uma peça escrita por nada menos que Sonila Butancy. A partir dessa pesquisa, eu trabalhei mais nessa parte de fazer ao leitor brasileiro entender quem é Sonila Butancy. E na segunda parte, eu tentei destacar algumas peças e algumas personagens, algumas teorias que o Sonila Butancy usou para fazer essa peça. Lembrando que essa peça é poucas vezes traduzido em português. É uma peça de francês, então de início até o fim é de francês. Então isso que mostrou um pouquinho de dificuldade na hora de pesquisar, na hora de cruzar os dados, na hora de pegar alguns comentários. A maioria estava em francês. Como eu sou nativo da língua francesa, isso me deu um passo para frente para poder pesquisar melhor nesse assunto, porque eu entendo as duas línguas muito bem. Para falar, eu analisei alguns momentos, algumas peças, alguns acontecimentos faves que está nessa pesquisa que eu elaborei. Essa pesquisa tem como objetivo de analisar o teatro épico de Sonila Butancy, que eu acabei de falar. O nome se chama La Pocassé. Como eu estava falando, a primeira parte, eu pensei em apresentar quem é o autor, quem é Sonila Butancy. Sonila Butancy é um escritor congolês que a mãe é da parte do outro Congo, porque tem dois Congos, tem República Democrática do Congo e República do Congo. Ele, como ele faz parte dos dois lados, ele se baseou numa vida política. A vivência política dele, eu abordei isso também dentro dessa pesquisa para poder dar mais assim, entendimento porque ele quis fazer uma peça que seja totalmente político, porque ele, como a maioria das pessoas sabe, ele é um militante. Ele luta pelos direitos humanos, pela dignidade do povo africano, inclusive do Congo, onde que ele nasceu. Para lembrar que ele não falava francês, somente quando ele foi morar com o tio dele, que ele adquiriu o conhecimento na língua francesa. Então, a primeira parte dessa peça, eu falei mais sobre as personagens. Cada personagem nessa peça tem uma função. O primeiro que eu vou falar é o protagonista dessa peça. Ele se chama Arthur. Ele se chama Álvaro Sonza. Mas tem um outro nome dele, que na peça, no final, vai ser Daniel. Aí, tirando essa personagem, a gente tem outra personagem que fala muito, muito mesmo nessa peça, de uma parte ruim, é o Bunglostone. Bunglostone, ele é como se fosse um vilão na história. Ele é como se fosse um ditador. Aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem também o Jean-Marie Lapouillon. Ele é como eu posso falar do Gero dentro do texto, ele se identificou como um Gero. A gente tem também a Aline, que é a filha do Bunglostone. Então, mais ou menos nessa perspectiva, eu coloquei isso dentro dessa pesquisa. Cada personagem tem uma identidade. Apesar desse gênero dramático político dentro também, eu consegui ver outro lado
do texto que o Sonila Butassi ofereceu para a gente. E tudo isso eu coloquei isso dentro dessa pesquisa. Eu acredito que nesse final, nessa conclusão dessa pesquisa, nessa conclusão de todo esse trabalho que eu fiz, vocês vão entender quem é Sonila Butassi e o que é La Pocassé, essa peça tão maravilhosa que o Sonila Butassi fez. Muito obrigado.